O adoecimento mental, ele é mais comum em nosso cotidiano do que se imagina. E muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância de manter o equilíbrio da saúde mental. E isso é um processo que acontece também na comunidade escolar, entre professores e também entre os estudantes. Quais são os sinais? Como ficar atento a uma situação em que eu possa perceber e até me prevenir, né, com possível tratamento ou uma intervenção adequada, porque cada vez mais pode se tornar uma questão pior, o estresse pode ficar pior, burnout, às vezes uma ansiedade e uma depressão. Vamos conversar sobre isso com Viviane Louro. Viviane é neurocientista e também musicista, lá na Universidade Federal de Pernambuco, que vai abrigar a 9ª edição do Break Connection, que começa dia 29 de outubro e vai até o dia 1º de novembro. E a gente quer muito entender, Viviane, até para a gente não se perder esse processo da saúde mental, né, quais são os tópicos que você vai apresentar na sua palestra? Vou falar, minha palestra vai ser no dia 29 de outubro, né, no período da tarde, e eu vou abordar um pouco da neurofisiologia do adoecimento mental pelo viés do estresse, que eu acho que é a grande porta de entrada do adoecimento mais comum, né, como depressão, ansiedade. Então, eu vou explicar um pouquinho como que o estresse atua no nosso cérebro a ponto de levar a gente a adoecer, e depois falar um pouquinho de cuidados que a gente tem com isso, como a gente pode minimizar isso, pensando nos alunos, nos professores, né? Também um pouco sobre a pandemia, porque depois da pandemia nós percebemos que teve um aumento muito grande, né, de pessoas adoecidas emocionalmente, então vou explicar o porquê disso, né, pela ótica da neurociência, e no final falar um pouquinho sobre a importância de políticas públicas para as escolas, né, as universidades, para a gente pensar melhor em como cuidar das pessoas para que elas adoeçam menos e tenham um melhor rendimento acadêmico. Considerando primeiro os alunos, Viviane, quais seriam os fatores, se a gente pode citar assim, mais estressantes ou que adoecem o estudante? Nós temos muitos fatores, né? Alguns fatores externos, né, sociais, principalmente o uso excessivo de telas, né, de celular, de computador, de redes sociais. Isso já tem muita pesquisa mostrando que isso altera redes neurais, né, principalmente nas crianças que estão com o cérebro em desenvolvimento, e isso pode levar a adoecimento, né? Falta de sono. Isso acontece também, principalmente com os adolescentes, né, que ficam, às vezes, até tarde jogando, enfim, né, e aí não dormem o quanto nós temos que dormir, porque existe uma quantidade de sono adequada, um tipo de sono adequado, que faz com que justamente todo o cortisol produzido durante o dia seja eliminado do corpo, e a pessoa acorde bem, né. Então, se a gente não dorme bem, é complicado. Isso também é um grande causador de adoecimento. E outras questões, né, que são mais subjetivas, como as próprias relações interpessoais, a relação dentro de casa, né, pessoas que têm estrutura familiar mais complicada, assim, no sentido de relacionamento, né, com os pais, tendem a ter maior vulnerabilidade para o adoecimento, né? Então, esses são fatores, assim, externos que a gente, na escola, não tem muito como controlar. Agora, pensando dentro da escola ou dentro da universidade, nós temos várias coisas também. Primeiro, o excesso de atividades que muitas escolas, né, dão aos alunos. Às vezes, os alunos ficam em período integral, estudam o dia inteiro e ainda chegam em casa e tem que fazer lição. Então, assim, a pressão de avaliações, né, na faculdade a gente vê muito isso. Chega a época de avaliação, começam a aparecer vários atestados de depressão e, enfim, né, às vezes tem avaliação pública e aí tem pânico na hora de apresentar. Então, essa pressão da avaliação por um rendimento, por uma nota boa, né, isso daí é um fator estressante.
Eu acho que esses são os principais fatores, né? E bullying é uma coisa que acontece muito, né? Nas escolas. Eu acho que são duas coisas, é o bullying e o assédio moral, né? O bullying é entre os pares, então acontece muito isso entre os alunos, né? E o assédio moral é quando a gente tem uma pessoa hierarquicamente superior, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo, sim, de fato, professores ou outros funcionários que acabam sendo abusivos, né? Com pessoas que eles consideram numa hierarquia inferior, digamos assim, ou chefes que são abusivos com funcionários, com professores, né? Diretores de escola. Então, juntando tudo isso, né? São fatores grandes de estresse, e aí esse estresse desse dia a dia que vai acumulando, e aí modifica algumas coisas em relação a algumas redes neurais e quimicamente o cérebro, e a pessoa adoece. E vinculado a isso que você está acabando de citar em relação aos fatores, Viviane, a gente tem percebido, principalmente nos últimos anos, um grande volume de notícias sobre a violência na escola. É os alunos enfrentando os professores, é alunos matando os colegas, esfaqueando, e por aí vai. Qual é o vínculo dessa questão da violência com isso que você vai ou já está falando agora com a gente? Perfeita pergunta, e o vínculo é total. Porque quando a gente pega esses alunos que cometem massacres, né, eu estudo um pouquinho sobre isso, eu gosto muito de pesquisar sobre essa questão do comportamento transgressor, né? Então, olha, a grande maioria das pessoas que cometem massacres são pessoas que estão, sim, dentro de adoecimento mental, né? De diagnósticos, ou diagnósticos mais graves, como um transtorno de conduta, psicopatia, que aí são coisas realmente mais complexas, ou adoecimentos até considerados mais leves, como depressão, né? A depressão, a ansiedade, justamente o estresse, às vezes por sofrer bullying ou uma série de coisas, pode levar a pessoa a perder o controle e ela chegar a fazer coisas desse tipo, né? E para violência ou até mesmo massacres, né? Coisas que são realmente muito graves. Por quê? Porque quando a gente está adoecido emocionalmente, ou com um estresse muito grande, né? Nós temos alterações neurológicas, principalmente nas áreas relacionadas à tomada de decisão e controle do comportamento, que são áreas ligadas ao nosso lobo frontal. Então, as emoções, elas são em regiões diferentes do cérebro do que o comportamento em si, entendeu? Então, a emoção, ela é mais primitiva, ela é mais automática, mais instintiva. Então, vem aquela raiva, vem aquela frustração, que junta com tristeza, com estresse, com um monte de coisa, e aí, às vezes, o cérebro da pessoa, o lobo frontal dela, não tem condições de inibir aquele impulso todo. E aí é onde a pessoa parte para a violência. E uma coisa que é fator de risco é justamente o estresse, né? Quem nunca, na vida, sei lá, por alguma coisa relativamente boba, tipo, queimou o arroz, pôs a toalha em cima da cama, o cachorro latiu, não se estressou, gritou com alguém, brigou, mandou um e-mail que não devia, né? Então, todo mundo passa por isso. Só que tem algumas pessoas que já têm uma vulnerabilidade para doenças mentais, ou, enfim, tem uma série de questões que pode realmente acabar fazendo coisas muito graves. A gente passar para a parte professores, educadores em si, quais são as dicas, Viviane, para os pais responsáveis ficarem atentos com os sinais que essa situação dá em relação aos filhos? Sim, muito boa pergunta também. Eu acho que não só os pais, né, mas os professores e todos da comunidade, né? Às vezes eu posso ter um vizinho que eu percebo alguma coisa estranha. Eu acho que todo mundo tem que ser responsável, né, socialmente pelos outros, principalmente se forem crianças. Então, assim, a gente tem que pensar, tem que perceber mudança de comportamento brusco, né? Então, sei lá, uma pessoa era muito animada, gostava de sair, brincar, de repente não quer mais.
né? Seja criança ou adolescente. De repente não quer mais, ou começa a ficar muito trancado no quarto, né? Ou começa a ficar muito no computador, nas redes sociais. Os pais precisam acompanhar isso, porque, né, existem muitas pessoas más no mundo, né, que cooptam crianças para coisas terríveis. Então acontece abuso pela internet também. Então, às vezes, essas crianças estão sofrendo o bullying, né, ou sofrendo assédio dentro de casa pela rede social, entendeu? Então, tem que ficar atento a isso, né? Então, acompanhar, principalmente as crianças em relação ao uso das tecnologias, né? E, assim, às vezes as pessoas começam com falas do tipo assim, tô muito cansado, porque sei lá se vale a pena viver, ou se eu pudesse, eu queria ir embora desse mundo, né? Não aguento mais essa vida. São falas que às vezes a gente faz no dia a dia, assim, quando está irritado, mas se é uma pessoa que não tinha esse tipo de fala e começa a ter, a gente precisa prestar atenção, né? E criança, principalmente, se muda de comportamento do nada, assim, né? Se a criança começa a demonstrar ansiedade, se começa a fazer xixi na cama, quando já não fazia mais, né? Se começa a se machucar de alguma forma, fica arrancando pelinha, começa a comer unha, sendo que não fazia. Às vezes são coisas sutis, né? Mas que demonstram justamente ansiedade, né? Se começa a ter muita birra, coisa que não fazia antes, começa a ser opositora, começa a chorar demais, ter pesadelo, percebe? São muitos pequenos sinais que podem indicar que está acontecendo alguma coisa, né? Essa alguma coisa pode ser real, do tipo, ela está sofrendo, por exemplo, bullying na escola, ou pode ser que é alguma coisa dela mesmo, assim, sei lá, ela acha que, de repente, um professor não gosta dela, ou ela começa a se comparar na adolescência com uma menininha X ou menininho Y e acha que ele é mais bonito, e aí começa a pôr na cabeça que ele é feio, entendeu? Essas coisas acontecem com todo mundo. Só que a gente tem que entender que, apesar de elas serem normais, assim, né, na gente, isso pode levar a um adoecimento, né, se ficar muito intenso. Então, a gente precisa acompanhar esse tipo de coisa e os professores também na escola perceber esses comportamentos e tentar intervir antes que isso, de fato, se torne um grande problema. E aí, puxando já o assunto para educadores, né, para os professores, como que a gente percebe, né, quais seriam os fatores no caso deles? Né, você falou há pouco dos fatores mais ligados aos estudantes. Quais seriam, né, esses motivadores, esses gatilhos em relação aos professores? Então, eu acho que, principalmente educador, né, ele tem uma rotina muito acentuada de trabalho, né? Eu acho que os professores, eu acho que talvez sejam um dos poucos profissionais que trabalha o tempo inteiro, porque a gente trabalha em casa também, né? Uma pessoa numa empresa vai para casa e vai curtir família, vai passear no fim de semana. O professor leva trabalho para corrigir, tem que preparar a aula, né? Aqueles professores que são mais sensíveis e afetuosos acabam ficando preocupado com alunos que não estão aprendendo ou que estão com algum problema em casa, e aí fica pensando nisso no fim de semana. Então, assim, a profissão de professor ela é complexa nesse sentido. Aí junta que a gente vive no Brasil, que a educação não é muito valorizada, né? A gente tem muitos problemas na escola, de alunos, às vezes, que já estão com idade X, ainda não são nem alfabetizados, então a gente acaba tendo esses problemas, questões com família, lidar com família não é tão simples, né? A gente tem tido também essa questão da inclusão, que está muito presente, cada vez mais os alunos com deficiência, com autismo e com outros transtornos estão na escola, o que é ótimo, mas, por outro lado, às vezes os professores não estão preparados, ou às vezes a escola não tem recurso, e aí isso estressa o professor, entendeu? E professor, né? Vamos combinar. Então, juntando todos esses fatores, né, mais a vida que todo mundo tem fora da escola, esses fatores eles são altamente estressantes. E tem sido grande o número de pessoas com burnout, né, pedindo licença médica, esse tipo de coisa, por causa de todas essas questões. É perceptível, não sei se você conhece ou tem acesso a alguma pesquisa que você possa citar sobre a questão do adoecimento mental entre os professores, né? E, além da questão de você ter conhecimento ou não sobre esse tipo de dado, você identifica atualmente algum tipo de política pública que
você citaria como relevante e que já pode ajudar nesse processo, e que outros tipos de políticas deveriam ter e ainda não têm? Não conheço nada de política pública em relação à saúde mental e nem em relação à inclusão de alunos que estão adoecidos emocionalmente, porque são duas coisas, né? Eu acho que a saúde mental na escola e na universidade, ela tem dois viés. O primeiro é de cuidado da saúde mesmo, se a pessoa está adoecida emocionalmente, ela precisa se tratar, né? E às vezes não tem, a gente não tem psicólogos nas escolas, a gente não tem psicólogos nas universidades em grande quantidade, né? Na quantidade suficiente. A gente é difícil pessoas que não têm convênio conseguir marcar tratamento psiquiátrico, psicólogo, às vezes fica anos na fila, né? A gente também não tem, nem fora da escola, nem dentro da escola, um incentivo a essa coisa do cuidado da saúde mental. Ainda existe muito preconceito, né? As pessoas acham que buscar psicólogo é coisa de gente fraca, de frescura, que depressão é preguiça, é falta do que fazer na vida. Então, a gente tinha que ter alguma política de saúde mental nesse sentido para desfazer esses preconceitos que a gente tem em relação à saúde mental, para que as pessoas busquem mais ajuda, né? E, então, pensando no viés do tratamento, eu acho que é isso. A gente precisa, de fato, pensar em melhorar a rede de apoio de saúde mental, de tratamento mesmo psicológico e psiquiátrico, de um modo geral, da população e nas escolas. Por outro lado, a gente tem o outro viés, que é a questão pedagógica, né? Que a gente tem que entender que, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela vai precisar de adaptações específicas para poder cumprir as coisas na escola, né? Eu não posso dar para um aluno que é cego um livro em tinta, ele vai ter que ter um livro em braille, um e-book, alguma coisa para ouvir, né? Isso é uma adaptação pedagógica. Só que a gente não tem nenhuma política nacional, estadual, enfim, em nenhum sentido relacionado à inclusão dos alunos que têm transtornos psiquiátricos ou que têm adoecimento mental, né? Então, a lei de inclusão, ela garante que pessoas com deficiências, autismo e problemas de aprendizagem, como dislexia, por exemplo, tenham professores especializados, adaptação de prova, mais tempo para cumprir as atividades, cotas para trabalhar e para entrar na escola. Isso está garantido na lei. Não que aconteça maravilhosamente bem, mas está garantido na lei. Para as pessoas com adoecimento emocional, não tem nada. E aí, isso tem sido quase uma militância minha, ultimamente, porque o que a gente precisa entender é que uma pessoa, por exemplo, em depressão, ela tem um rebaixamento cognitivo. É momentâneo? É durante a depressão? Sim, mas ela tem, né? Então, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue ter motivação para fazer as coisas, ela não consegue articular muitas vezes o pensamento, e isso vai interferir na escola, né? Então, o professor, ele dá mais tempo para uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, entregar um trabalho, mas ele não dá mais tempo para uma pessoa em depressão entregar um trabalho, por exemplo, entendeu? Porque não existe política nenhuma, lei nenhuma que garante isso. A não ser que seja um professor sensível, óbvio, né, que vai entender a situação e vai ser legal, mas aí ele faz isso porque ele quer, não porque é obrigado, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, em melhorar a saúde em si, e melhorar as questões relacionadas às adaptações pedagógicas para as pessoas que têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, e outras coisas, né? Esquizofrenia, bipolaridade, porque tem muita gente assim no mundo, e essas pessoas estão nas escolas, estão nas universidades. Encerrar, Viviane, eu quero aproveitar muito a sua experiência como musicista. Tem como a música, né, esse processo de envolver questões ligadas, né, à música, ao som, às canções, e levar isso para a sala de aula de uma forma que isso possa ajudar não só no aprendizado, mas também contribuir para reverter essas situações? Tem muitas pesquisas, principalmente na área de musicoterapia, né? Mostrando que a música ela pode diminuir o estresse, ela pode aumentar níveis de dopamina, serotonina no cérebro, então isso vai causar mais bem-estar, né? A música, não só a música, mas a arte, de um modo geral, ela é um grande viés de expressividade humana, né? Então, muitas vezes a arte pode ser um caminho aí para a pessoa poder se expressar, poder
poder colocar seus sentimentos. Às vezes a pessoa tem dificuldade para falar, mas de repente ela pode tocar, ela pode pintar, ela pode fazer uma poesia, ela pode fazer muitas coisas. Então, a arte, ela tem muito a ajudar as pessoas nesse sentido também, né? E isso também acho que seria uma questão de política pública também, né? De ter mais arte nas escolas e também de pensar as propostas pedagógicas das outras disciplinas também de forma mais lúdica, né? Porque não dialogar mais as outras disciplinas com arte também, porque isso também, né? A gente atualiza o jeito de dar aula e isso também é um fator positivo no bem-estar do aluno, e o aluno gostando de fazer aquilo, o aluno tendo prazer de estar naquela aula, sendo uma aula divertida, uma aula afetuosa, uma aula com mais arte, automaticamente ele já vai diminuir o estresse, e automaticamente já vai diminuir a propensão para o desenvolvimento de adoecimento. O fato é que o adoecimento mental, infelizmente, está crescendo. Está crescendo no Brasil de uma forma geral. E sendo muito constatado, tanto entre os professores, e aqui quando a gente fala professores, são os educadores da comunidade escolar, e também entre os alunos. E isso de uma forma muito grande pós-pandemia. E o que nós, cada um de nós, pode fazer em relação a isso? Vale a pena pensar mais sobre as neurociências, né? O que elas podem ajudar nesse processo, porque a aprendizagem está fortemente ligada às questões do aprendizado, às questões do cérebro, da mente, as questões de como aquela criança foi educada, do que vem ali da parte infantil dela, ali da primeira infância. Isso tem tudo a ver, tem a questão a ver com os transtornos, ou com algumas questões como dislexia, TDAH e outros distúrbios que nem foram, às vezes, diagnosticados naquele estudante. Tudo isso é um comprometedor. E tem também a questão dos professores, que às vezes, né, já estão aí no processo de depressão, de ansiedade, já não conseguem mais ter aquela proatividade, aquela disposição pelo fato da educação não ser valorizada, de não ter um salário também, né, que valorize o trabalho dele, por muitas vezes ter que trabalhar em 3 turnos, fora o que faz em casa, né, tudo isso acaba sendo desmotivador. Como que a gente pode reverter essa situação? Como que a gente pode eliminar o estresse, pode combater a ansiedade, lidar com a depressão? Isso são coisas e sinais que a gente precisa ficar muito atento no nosso dia a dia.